e irmãs, no dia 20 de julho, às 19h30, nós teremos no auditório da FAA, Elizabeth, na sede do Presidente Brasil. E para isso nós precisamos promover alguns eventos para patrocinar a vinda dela. Então nós agradecemos a colaboração que nós tivemos colaboração do comércio, tivemos colaboração de todas as casas, tivemos colaboração de companheiros. Então, já está assim tudo bem encaminhado. E, como último evento, nesse sentido, nós temos na tarde de hoje a nossa querida Bruna, com o tema Ressignificando a Vida. Nós vamos ouvir a Maria Helena, fazendo a leitura de uma página. A Maria Helena é do Centro Espírita Joana d'Arc. E depois a Mara, do Grupo Espírita lá no Mercado. E a Mara não vai fazer a palestra, porque ela é bem susto. Vocês viram? Ela está ali e assim, não. A Bruna. Maria Helena. Sejam severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É essa uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos nós temos maus caminhos a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado a aliviar, para poder galgar o tempo da montanha do progresso. Porque, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino arqueiro que vos incomoda, que os incomoda, sem atentarmos na praga que nos vossos olhos os cega, fazendo o espírito que é desviado. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os efeitos de outro e esforçar-se para fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vitais da essência espiritual. Boa tarde a todos. Convido a todos neste momento a serenar o coração e levar os pensamentos. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos por aqui estarmos, agradecemos pelo doutrina, por aquilo que nos faz, pela sensação que temos, paz, alegria. Pedimos, Senhor, que a Bruna possa fazer para nós tudo aquilo que ela preparou com muito carinho, para que isso possa ser levado ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento, aos nossos corações, para que depois possamos trazer para as nossas vidas do dia a dia, não deixando somente conosco, mas que possamos passar adiante a todos aqueles que passaram pelo nosso caminho. Senhor, que nós possamos ser, cada dia, um pouquinho melhores. Nós sabemos que precisamos apertar o passo,
E que, graças a Deus, já chegamos até aqui, mas não podemos mais perder nenhum tempo. Então, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que nos mantenhamos unidos, perseverantes, que tenhamos vontade de servir e de crescer. Que o seu amor e a sua misericórdia estejam sempre junto de nós, que possamos estar receptivos a tudo aquilo que nos chega em forma de intuição amorosa. Nós pedimos a permissão do patrão espiritual dessa casa, do Bezerra de Menezes, do nosso querido médico dos pobres, que nos permita iniciar a palestra da noite de hoje. Muito obrigada e assim seja. Graças a Deus. A Bruna Ferraz é trabalhadora do Grupo Espírita Isabel Monteiro, colaboradora de todas as casas do município. O tema é Ressignificando a Vida. Bruna, muito bem. Todos os amigos presentes, sou eu que acho que essa oportunidade. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite de poder contribuir, né? É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de contribuir. Eu sempre falo que a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Se estivermos em condições, a gente tem que aceitar mesmo, porque trabalho não falta, né? Na seara do Senhor tem muito a ser feito. Então, é uma alegria estar aqui. O tema Ressignificando a Vida, né? Quando a gente estava pensando na escolha desse tema, me vinha muito à cabeça essa questão, muito porque eu não consigo pensar numa vida sem ressignificado. Para cima ou para baixo? Para baixo. Eu não consigo pensar numa vida sem o ressignificado constante. Quando eu digo constante, é realmente a todo tempo. E a gente vai entender melhor, refletindo juntos aqui, porque a todo tempo. E principalmente pelo mundo hoje, né? Pela forma como as coisas estão, pelos posicionamentos das pessoas, pelas demandas que nós temos, né? Hoje são muito maiores, são muito diferentes, e é natural que assim seja. As coisas mudam, e é importante que a gente consiga ter essa percepção, acompanhar essas mudanças, né? E senão se a gente não se permite e não é protagonista das nossas mudanças, a gente sofre com elas. Né? Então é importante que nós possamos direcionar as mudanças que acontecem nas nossas vidas. Né? Antes de começar pelo tema, eu queria muito passar aquele filmezinho, dá para passar agora, o videozinho? É um videozinho bem pequenininho, eu gostaria que a gente assistisse antes. Como vocês sabem, eu era atleta, mas eu vou voltar um pouco antes. Antes de jogar, Eu perdi. Eu vou acessar. eu era atleta, mas eu vou voltar um pouco antes. Antes de jogar no Líbano, morar no Líbano, eu estava tentando medicina. Cheguei a passar em faculdades particulares. Nunca consegui fazer o Enem. Falhou. Fui pro Líbano. Era atleta. De repente, durmo e não ando mais. Falhou. Estava com um contrato pré-definido para trabalhar como engenheiro em Dubai. Falhou. Achei que meu talento era jogar futebol. Perdi essa capacidade.
Depois, achei que meu talento era pintar. Descobri esse talento de pintar. Perdi todos os movimentos da mão. Falhou mais uma vez. Não conseguia nem escrever mais. Falei, vou fazer então um curso por EAD que não precisa escrever. Voltei a ficar em coma por muito tempo. E mais uma vez, falhou. A verdade é que tudo que eu tentava, falhava. Tudo que eu achava que eu tinha de talentos, eu simplesmente dormia e acordava com algo diferente. E tinha perdido a capacidade. Até que chegou um ponto que eu falei, Deus, será que eu ainda tenho capacidade de fazer alguma coisa? E aí, Deus falou e me mostrou, você tem boca. Você pode não mexer o pé, a mão. Que tal começar a falar? Daí eu descobri um novo talento, a comunicação. E comecei a me comunicar com vocês aqui. Até então, não falhou. Mas no dia que falhar, eu vou descobrir mais uma nova coisa. E vou continuar sendo útil. Sabe por quê? Porque a gente acha que vai perdendo as coisas no meio do caminho. Mas na verdade, nós vamos nos redescobrindo, nos conhecendo. Quanto mais a gente nos conhece, mais a gente vê o tanto de dons e talentos que Deus nos dá. Então hoje, se você está se sentindo um fracassado e que está perdendo tudo, pare um pouco e pense que com certeza você tem dons e talentos escondidos que apenas ainda não foram descobertos. E quando você colocar em prática, você vai colher frutos. Não, você não perdeu tudo. Recomece. Recomece quantas vezes for necessário. Longe, né, de ser uma proposta sensacionalista, né, porque é impactante e a gente tem muita dificuldade de lidar com certas realidades, né, que são tão mais difíceis que a nossa, principalmente porque a gente não considera muito isso no dia a dia, né, mas pensando no que a gente viu aqui, né, no estado de todos os relatos, do estado, né, de saúde que essa moça tem. Esse vídeo está rodando nas redes sociais. A gente que está aqui, a gente tem uma realidade dessa? Cada um que está aqui tem uma realidade dessa? Com tamanhas limitações? A gente tem? Não. Estou querendo comparar vidas? Não. Na verdade, o que eu quero dizer é, se ela, com toda essa condição limitada, adversa, com tantas falhas e frustrações, está sempre recomeçando, está sempre ressignificando a existência dela, ela não está ressignificando uma situação, ela está ressignificando uma existência. E na maioria das vezes, nós temos que ressignificar situações. Então, eu acho que a gente pode também. A gente pode querer se aventurar também, né? E eu até poderia, com esse vídeo, falar assim, vamos encerrar aqui, né? Eu acho que já dá para a gente fazer várias reflexões sobre o que é ressignificar a vida. Mas a gente tem algumas coisas, principalmente aquelas coisas pequenas do dia a dia, que as distrações, né, vêm para a gente, como a questão da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que está sempre colocando a gente no centro da vida, né, no centro do universo, nos impedindo de tirar o máximo proveito de tudo que nos acontece. Então, a proposta é que a gente possa refletir juntos, né? Eu já comecei a minha reflexão no momento em que eu estava preparando, e eu vou dar continuidade a ela aqui, para que a gente possa se renovar e se reciclar, né? Não é que a gente vai parar por aqui, a gente vai continuar no nosso dia a dia. A gente precisa desses momentos, como esse, como todos os outros que virão, as oportunidades que a gente tem nas palestras, de uma literatura, a oportunidade do outro, né, de ouvir o outro, de perceber situações. Então, o tempo inteiro a gente tem a oportunidade. Pode passar por isso. Eu que passo, não, gente, tá vendo? Eu e as tecnologias, não tem jeito. Não importa onde eu esteja, a dificuldade existe. Tem que ressignificar isso. Então, o que quer dizer ressignificar? Né? Que é uma palavrinha que ela se popularizou de uns anos para cá. Né? A gente ouve
tempo inteiro na internet, as pessoas falando de ressignificar, qual é, em terapia a gente fala muito isso, né? Da importância, porque de fato é a forma mais saudável da gente conduzir a nossa vida. Mas o bom e velho conceito sempre nos ajuda. Ressignificar, dar novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões. E aí, esse algo é comportamentais, psíquicos, estéticos, morais, ideológicos, né? A gente tem sempre vários meios na nossa vida, estabelecidos pela tradição ou pela experiência de um indivíduo ou grupo social. Ou seja, todos nós precisamos nos inserir, né, em algum padrão. A gente tem que se sentir pertencente a um grupo de pessoas, a um estilo de vida, a uma crença. A gente precisa. Só que muitas vezes, naquele meio padronizado, alguém ou várias pessoas destoam pelo desenvolver da própria vida. Ou porque você não se sente mais pertencente ou tem identificação com aquele momento, porque a sua vida muda, porque surgem algumas adversidades, algumas coisas no seu percurso que faz com que você tenha que reavaliar a sua vida. E a gente faz isso o tempo inteiro. É aquele momento que você olha ao seu redor e parece que está tudo bem para todo mundo, mas só para você está caótico. Fala, nossa, mas está todo mundo bem, só eu estou passando por isso. Só que a gente não sabe, né, o que cada um realmente está passando. Às vezes não existe algo externo ao redor de alguém, mas internamente. Então, todo mundo está sempre passando por situações, por emoções que precisam ser reavaliadas e ressignificadas o tempo inteiro. Por mais que a gente não perceba, porque nem tudo é externo, né? O que é externo é fácil da gente ver, mas também não é fácil de mensurar. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação, né, o relato dessa moça, a gente acha isso muito ruim, mas só ela sabe o quanto é ruim. De repente, para ela, é menos ruim do que é para muitas pessoas, ou pior do que é para outras pessoas. Então, a gente não pode mensurar. Mas o fato é, vira e mexe, a gente precisa desse momento de retomada, de falar assim, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Eu estava acostumada com a vida desse jeito, as coisas eram assim, e agora? Né? E desconstruir padrões é muito saudável, porque a vida ela é um eterno acontecer, ela é um eterno vir a ser. Então, se eu me agarrar numa falsa segurança de algo que eu conheço a vida inteira, ou que disseram para mim lá atrás que tinha que ser daquela forma, na verdade eu vou sofrer muito, porque a vida ela é cheia de movimento, diversa, não estática. Né? E a gente precisa considerar isso quanto antes para que nós acompanhemos esse movimento. É como eu falei, a transformação da vida ela vai acontecer para todo mundo e na vida de todo mundo. Eu posso deixar isso acontecer por bem, né, sendo protagonista dessa mudança, ou eu posso sofrer essas consequências. Né? Eu posso, na verdade, descer a ladeira abaixo, mas eu vou ter que caminhar e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. A vida não é feita de cura, sucesso, vitória, alegria, realização o tempo todo. Essa foi, na verdade, a motivação do tema ressignificar. Porque a gente tem uma situação meio polarizada. Ao mesmo tempo que a gente abre lá a internet, conversa com as pessoas, a gente vê todo mundo falando que é importante, uma vida boa, feliz, alegre, né? Que essa a famosa positividade tóxica. Por um outro lado, a gente vê que não é bem assim. Poxa, eu vou lá, eu abro, sei lá, uma rede social, um Instagram da vida, tá todo mundo feliz. Mas eu não sou feliz o tempo inteiro. Ah, tem gente que está viajando o tempo inteiro. Mas eu não estou viajando o tempo inteiro. Ah, as pessoas estão tendo sucesso financeiro, que tem um monte de gente prometendo isso. Mas eu estou cheio de boleto para pagar, estou cheio de dívida. Tem alguma coisa errada aí. Porque a vida de verdade, ela é assim. A vida de verdade, ela tem provações constantes. E aí, pelas nossas escolhas, pelas situações, enfim, motivos diversos. Então, a vida não é feita de cura. Né? Existe uma doença, nem sempre vai ter a cura do jeito que a gente entende. Né? Nem sempre você vai ter sucesso nas coisas que você vai buscar. Nem sempre vai sair vitorioso. Ninguém fica alegre o tempo inteiro. E aí, se vocês conhecem alguém que está alegre o tempo inteiro, é errado. Essa pessoa, na verdade, está passando por algum tipo de adoecimento, ela está passando por uma euforia. Ninguém é alegre o tempo inteiro. E a gente não tem que se cobrar isso, tá? Ficar triste é normal, sentir raiva é normal, passar pelo sofrimento é normal, mas a gente precisa ter um processo, a gente não precisa viver de forma permanente nessas condições, né, de tristeza, de raiva, mas a gente pode sim passar por isso, a gente pode ter um dia triste e a gente pode se permitir, né? Então tudo isso caminha
com a nossa vida, e tudo isso está dentro de nós, né, de acordo com a nossa condição. Fracasso, frustração, dor, luto, decepção. A vida é feita disso também, né? Também, além de todas aquelas coisas, alegria, vitória. E aí, o que fazer com eles? Porque quando eles chegam, por mais que a gente tenha esse entendimento aqui, né, e nós temos, por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente estudou, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente acredita, a gente sabe que vai chegar esse momento aqui. Mas e quando ele chega? É fácil? Porque a gente tem esse conhecimento, é fácil. Quando a gente se depara, né, com a dor, com a dificuldade, com o luto, se fala, e agora? Né? Como que eu vou vivenciar? Porque a prática é diferente. Por isso é a prova. Primeiro você estuda para depois passar pela prova. E a gente faz o quê quando chega a prova? O que a gente faz? Viver e descobrir quem é a pessoa que você se tornou a partir da vivência que você teve. É isso que a gente faz quando vem a dor, o luto, vou voltar aqui, quando vem fracasso, a frustração, a dor, o luto, a decepção, a gente faz isso. A gente vive e descobre quem é a pessoa que você se tornou a partir da vivência que teve. Todos nós, a partir de toda e qualquer vivência, vamos nos transformar numa pessoa diferente, numa pessoa reformada. Então, se eu não tenho o conceito de ressignificar a minha existência, as coisas que me acontecem, eu não vou ter condição de compreender o que está acontecendo comigo, porque tudo vai trazer uma lição para a gente. E aí, quando você se depara com a dor, a primeira coisa que você vai fazer é recorrer lá no teu histórico, no teu conteúdo, de tudo que você estudou, a fé. Esse conteúdo que a gente tem, tudo isso que a gente vem fazendo ao longo da vida, seja na casa espírita, seja no dia a dia, seja no que a gente busca em termos de fé, é para nos fortalecer. Senão não faz sentido, né? Cumprir um protocolo. Para que a gente vem aqui? Para que a gente faz uma prece? Para que a gente faz o evangelho no lar? Né? Exatamente, para a gente se fortalecer diante disso. Ressignificar é adaptar a sua forma ao formato da vida. Então, a gente tem, lembra dos padrões que eu falei agora há pouco? A gente vai estar sempre inserido em algum padrão. Só que, às vezes, esse padrão tem que mudar porque a gente também muda. E aí, você tem que adaptar exatamente quem você é ao que está ao seu redor. Porque o mundo para a gente se consertar. O mundo não para. As coisas não giram ao nosso redor. Tudo continua acontecendo. E o que eu faço? Eu vou sair atropelando tudo? Não. Ressignificar é adaptar quem eu sou a como o mundo está sendo, sem permitir que muitas dessas coisas me afetem. Porque, às vezes, eu não posso também ficar reclusa. Eu preciso viver inserida em tudo. Né? Na casa espírita eu tenho muitas afinidades. Tudo que acontece lá me faz muito bem. Mas e no trabalho? Você vai ouvir conversas que você gosta, conversas que você não gosta. Né? Na rua, você vai ser convidado, de repente, para ir a uma festa. Então, tem coisas que, de repente, não vão ser da tua afinidade, não vão ser aquilo que você tem mais gosto em fazer, mas que, às vezes, a gente tem que viver de alguma forma, né? Pela consideração a alguém, porque a vida tem movimento. E aí, você vai se deixar afetar por essas coisas que não são da sua afinidade? Né? Ou você vai falar assim, peraí, como que eu vou adaptar quem eu sou a isso aqui que, de repente, não me completa, mas eu posso interagir sem permitir que isso seja ruim. E aí depende do meu olhar sobre isso. Né? A gente pode fazer coisas contra o nosso gosto, reclamando, brigando, né? Tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, ou eu posso falar assim, vou me permitir viver essa experiência, nem que seja para uma observação do que está acontecendo, nem que seja para eu entender melhor quem eu sou no meio disso tudo. Tudo é experiência e oportunidade. Vai depender se a gente vai ficar resistindo, né, de uma forma não muito inteligente, ou se a gente vai aceitar o desafio de viver aquela experiência sem se contaminar, né, sem deixar que aquilo nos faça mal. Emoções e sentimentos não acabam, eles se transformam. Então, se a gente acha que algum tipo de emoção ou sentimento por alguém, ou aqueles que a gente vai nutrindo dentro da gente, acaba, não, nenhuma emoção ou sentimento acaba. Eles sempre têm um movimento de transformação. No relacionamento, o relacionamento não está dando certo, o amor acabou? Não, o amor não acabou, ele se transformou em alguma coisa. E aí, quando eu digo alguma coisa, pode ser até decepção, pode ser até uma frustração. Mas os sentimentos, eles têm essa característica mutante, eles vão se transformando, assim como o oposto. Né? Às vezes você está muito magoado, decepcionado com alguém,
ou não tem um olhar muito bom, muito positivo sobre alguém, isso pode, evolutivamente, se transformar num sentimento bom. Então, não existe, eu tenho muita raiva, eu quero que essa raiva acabe. Ela nunca vai acabar. Você precisa fazer alguma coisa com ela, porque ela vai ter que se transformar em alguma coisa. E se você não fizer isso por bem, ela vai se transformar em alguma coisa ruim, em alguma coisa no seu corpo, alguma coisa na sua mente, ela pode te adoecer. Então, pense o que você pode fazer com essa raiva. A recomendação é sempre que a gente racionalize, né, essas emoções ruins, essas emoções mais negativas. A gente pense sobre elas. O que essa raiva diz sobre mim? O que essa raiva está dizendo nesse momento da minha vida? Porque a gente tem uma tendência a rejeitar todos os sentimentos e emoções que nos são desagradáveis. A gente não faz isso? Um pensamento ruim, o que você quer fazer? Parar de pensar. Muita gente me pergunta isso. Bruno, como que faz para parar de pensar numa coisa que a gente não quer pensar? Quanto mais você não quiser pensar, mais você vai pensar. Não é assim? Porque não é para parar de pensar. É para você acolher o pensamento. É para você entender o que ele está te dizendo. Aquele pensamento tem uma relevância de alguma forma. Pode não ser consciente, mas acolha, deixa ele passar por você. Não fique prendendo. Então, todas as emoções, todos os sentimentos negativos, eles querem dizer algo sobre nós. Como nós estamos processando uma situação, como a gente está vivenciando algo. Então, não é para rejeitar, é para transformar. E quando a gente transforma, a gente ressignifica. E aí, eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho, que o Evangelho ele é um convite constante, né? Todo o Evangelho, todo. Eu trouxe esse item aqui do capítulo 10, mas todo o Evangelho é um convite a ressignificado. Para pensar, tudo que a gente lê é uma forma da gente se reformar, é uma grande oportunidade. E eu trouxe esse aqui, que o tempo inteiro ele ficava batendo na minha cabeça em relação às coisas que eu estava montando, e aí vamos refletir sobre ele. Está lá no capítulo 10 e tem 12. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem os adúlteros. As adúlteras? Esse é um detalhe importante. Não existem os adúlteros, as adúlteras. Só as mulheres eram adúlteras, né? Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiros velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem, né, de Jesus que está lá no Evangelho, ela para mim é uma das mais significativas, porque ela abraça tantas questões, tantas coisas. Principalmente a desconstrução da nossa insistência, a nossa teimosia em julgar, né? Que é uma coisa tão cruel. O julgamento é algo muito cruel. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso na hora que a gente acorda, até a hora que vai dormir. Mesmo que a gente tenha consciência e fique tentando conter isso, mas o sentimento sempre vem. De opinar sobre a vida do outro, de fazer algum juízo de valor sobre a vida do outro. A gente pode até não falar, mas pensa se aquilo é certo, se você acha errado. E Jesus, com toda essa moralidade, essa autoridade moral, ele não condenou e ele não julgou, por que a gente se sente nesse direito, né? Por aí a gente vai fazendo várias outras reflexões. Mas o que eu quero me ater aqui, principalmente, nessa passagem, fica claro que houve um erro.
assim como há erro em nossas vidas. Então, está claro que houve um erro, né? O adultério. Ali é o principal, o principal fato do evangelho é o adultério. E nas nossas vidas tem erro. Né? Não existe uma vida entendendo a nossa condição imperfeita sem erro. Então, ali houve um erro. Ninguém disse que ela não errou, certo? Ninguém disse isso. A gente não está ali, Jesus ele não a julgou porque ela não errou, mas porque ele entende a condição. É pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito, de entender que somos infantis, somos imaturos espiritualmente. E a gente está engatinhando ainda. Então, por essa condição, pela sua misericórdia, ele não a condenou, né? Ele não a julgou, ele compreendeu. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Foi a primeira intervenção que ele fez. Simples, né? Não sei se a gente teria uma ideia dessa. Quando alguém chega para falar de alguém para a gente, né? Alguém fala assim, nossa, viu o que fulano fez? A gente consegue ter esse mesmo exemplo? Mas você tem erro? Você não é? Você é perfeito? Não, a gente fala, o que fulano fez? Aí a pessoa conta, você fala, não, é absurdo. Tá vendo? Não vale nada. Como se a gente fosse perfeito. Ah, mas eu não erro aquele erro. Mas eu erro. Eu erro pela minha condição. Cada um no seu momento, cada um no seu contexto. A gente erra. E a gente não sabe o que a gente faria também naquela situação. Então a gente não consegue fazer isso tão simples. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Simples, né? É muito simples, mas a gente não consegue. Jesus propôs a todos que ressignificassem sua forma de enxergar a vida e avaliar as situações. Então, se a gente acha que ressignificar é um conceito moderno, não é. É mais antigo do que a gente imagina. Porque naquele momento, Jesus estava dizendo assim, repensa, reavalia tudo o que vocês conhecem hoje. Toda forma de viver. E reconsidera. Ele fez todo mundo pensar. Peraí, eu também tenho defeitos. Também tenho erros. Também cometo pecados. Porque o que condena a gente é o quê? É a nossa consciência. O que nos condena é a nossa consciência. Essa a gente pode confiar. Porque a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente faz. Deita a cabeça no travesseiro, pesa, dói, né? Quando você está em erro de alguma forma. Então, Jesus propôs que todas aquelas pessoas que estavam ali dispostas a acusar ressignificassem a vida deles, os conceitos deles, a cultura. Porque a cultura era, não importa o que eu fiz, não importa que ela é uma mulher adúltera, então ela não vai morrer apedrejada. Essa era a cultura. Ninguém falou, não está escrito lá, que é se alguém não tiver pecado. Não. Então eles ressignificaram à medida que todos foram embora. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. A gente faz isso. Quando alguém erra, quando a gente sabe que errou, a gente até pode, no final das contas, concluir isso, mas antes a gente tem que dar o quê? Uma lição de moral. A gente fala, quem dá lição de moral parece que é a pessoa mais perfeita do mundo, né? Quando você fala sobre o erro do outro. Porque quando você fala, mas eu falo para ajudar, eu falo para ajudar a pessoa a crescer, para ela refletir, mas como você fala? Você fala altivo? Né? Você fala, de fato, com toda a propriedade, ou você fala com gentileza e generosidade? Você fala ali no mesmo nível, dando um oi, ou você fala se sentindo superior? Geralmente é o que a gente faz. Quando a gente pega alguém em erro, quando a gente acha que sabe daquilo ali que a pessoa está fazendo, faria diferente, a gente fala com altivez, fala com arrogância, fala como se fosse a pessoa mais correta do mundo. A gente não consegue ter esse entendimento. Jesus lhe deu a chance de ressignificar a sua vida. Então ela falou, ele vai e não torna a pecar. Ele não deu um sermão nela. Você não devia ter feito isso? Então ele também convidou a mulher adúltera a ressignificar a vida, né? Como somos convidados todos os dias. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Aquela frase clássica do Chico Xavier, que diz, não podemos mudar o que passou, mas nós podemos aprender com os erros. E tentar fazer diferente daqui para frente. Isso não é ressignificar? A gente não pode ficar naquele mar de lamentações do arrependimento.
O arrependimento ele é importante, mas para ser o ponto de virada. Não para a gente ficar ali se martirizando, se torturando. Tá, eu me arrependi, não devia ter feito, já cheguei a essa conclusão, que ótimo, isso já é ótimo. Imagina a gente errar o tempo inteiro e nem se dá conta disso. Então, tá, eu entendi que eu errei, o que eu posso fazer agora? Então, eu vou ressignificar. A partir do momento que eu compreendi aquele erro, estou disposta, não quer dizer que eu vou conseguir, mas eu estou disposta a tentar incansavelmente, se eu não sei se eu vou conseguir, se eu falir de novo, eu vou tentar incansavelmente. Eu estou ressignificando. Eu estou me tornando uma pessoa diferente. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Porque eu reconheci aquele erro. E é muito melhor a gente reconhecer o nosso erro do que o erro do outro. Porque sobre o erro do outro, quando eu reconheço, eu nada posso fazer. Eu nada posso fazer. A não ser estender minha mão e falar assim, ó, estou aqui. Se precisar de uma força, estou aqui. Do contrário, eu nada posso fazer. Mas sobre reconhecer o meu erro, eu posso fazer absolutamente tudo. Tudo. É aí que eu tenho a oportunidade, realmente, de me melhorar e dar um novo sentido àquele contexto. De repente não vai ser na vida inteira, mas às vezes é um pequeno erro. Eu posso ressignificar esta situação. Aí, uma coisa que está muito ligada ao ressignificar, e a gente vê muitas pessoas falando, é a questão da resiliência, que tem a ver com essa frase de Chico, que a gente tem que analisar melhor. Que a gente pega os conceitos das coisas, né, como esse ali, e acaba reproduzindo, discutindo isso em discursos. Só que se a gente for analisar na prática, as coisas não funcionam bem assim. E se a gente não analisar os nossos discursos, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente absorve, a gente não consegue ter um bom aproveitamento daquele conceito na nossa vida. Ele vai ser só um conceito, só algo que a gente vai ficar reproduzindo de uma forma muito bonitinha. Temos que ser resilientes. Mas vamos lá, vamos entender. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. Certo? Capacidade de voltar ao estado normal. Mas eu falei agora há pouco que a cada acontecimento a gente se transforma. Não foi? Isso faz sentido para vocês? Isso faz muito sentido para mim. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. Resistência? Algo que bate e você resiste? Não. Muitas vezes a gente cai. E aquilo que se choca contra nós nos torna diferentes. Se você leva uma pancada, ou se alguém te atira um objeto, enfim, se você cai, aquela queda, aquela pancada, vai te modificar, porque vai causar uma lesão, certo? Então, a gente não fica resistente. Ele está associado à capacidade que temos de lidar com os nossos próprios problemas, ou seja, de superar momentos difíceis. Até aí, tudo bem. Mas aí, o que eu quero refletir com isso? Voltar ao estado normal não se volta a ser o que era. Não se volta a ser o que era. Então, a resiliência, ela é um conceito para a gente entender e aplicar na nossa vida. Todo mundo fala que a gente tem que ser resiliente em determinados momentos e situações. Quando você precisa de um estímulo e de uma motivação para estar fortalecido. Eu preciso me fortalecer diante disso. Então, você pode aplicar o conceito de resiliência, mas não fica preso a ele, não. Porque bom mesmo é ressignificar. Porque exatamente isso, é você pegar aquilo que te acontece e entender que mesmo transformada, eu posso ser feliz, eu posso continuar. Ah, Bruna, mas mesmo com uma decepção assim de destruir, de derrubar a pessoa, primeiro que destruir não, nada nos destrói. Realmente as coisas nos transformam. Sim, mesmo com uma decepção. Mesmo com uma doença devastadora, sim, mesmo com uma doença devastadora, podemos ressignificar a vida. E eu não estou dizendo com isso que é fácil, tá, gente? Não entendam a minha fala. Quando eu falo que é possível ressignificar, em momento algum eu estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é o processo. É a melhor forma de vivenciarmos cada processo. Então, onde fica a resiliência tão almejada, né? Onde está? Que a gente busca tanto. Está em dar continuidade à vida do ponto em que paramos. Então, aqui a gente aplica a resiliência. Peraí,
A vida, onde que eu parei tudo? Onde que eu parei os meus planos, os meus objetivos? Porque a adversidade me deixou até tonto. Chegou, me bateu, me derrubou, mas eu vou levantar. Então você vai dar continuidade daquele ponto. Você não precisa abrir mão, como muitas pessoas acreditam. Não, mas eu estou muito mal, vou parar minha vida, vou desistir dos meus sonhos, vou desistir de tudo. Desista sem entender que aquilo não faz mais sentido na sua vida. Aí sim, a gente pode desistir, tá, gente? A gente pode desistir. Mas se não fizer mais sentido. Não porque a gente se sente derrotado pelo que aconteceu. Porque você vai se recuperar e você tem que se permitir se recuperar. E às vezes, para a gente se recuperar, a gente tem que sair de cena. A gente tem que se retirar. E isso não é fracasso. Isso é calcular a rota. Isso é entender que eu estou aqui nesse momento sem condições. Neste momento. Isso não é a minha condição. Isso não é o que me define. Então, neste momento, eu preciso reconsiderar o que está acontecendo comigo. E se eu não tenho forças para seguir, se eu não tenho forças para ajudar alguém, eu vou simplesmente parar. Eu vou me permitir ser ajudado. Eu vou me permitir ser acolhido. Existe também todo um movimento que estimula isso, né? Que você seja forte o tempo inteiro, que você não pode pedir ajuda porque é fraco. Existem pessoas que acreditam nisso, de verdade, eu conheço muitas. E elas sofrem muito mais. E quando a gente fica doente, a gente precisa de tratamento. Não é isso? A gente não vai ignorar o que está acontecendo. Alguém vai ignorar uma doença, ela vai piorar. Então a gente precisa de tratamento. E tratar a alma, né? Tratar o nosso psiquismo. É isso. É você se retirar naquele momento. Com toda humildade, com todo entendimento, com toda coragem. Porque você tem que ter coragem para admitir para você que você precisa parar naquele momento. E aí você vai ter significar a sua vida. Porque quando você tiver a oportunidade, quando você se recuperar e superar, você vai dar continuidade aos seus planos, ou vai fazer novos planos. E quando a gente se transforma, através do que nos acontece, a gente revisita aquilo que a gente planejou e você fala, mas não quero mais isso. Isso já não faz mais sentido para mim. E está tudo bem. Está tudo bem. As coisas têm que acontecer conforme o nosso estado. Elas têm que ser compatíveis com aquilo que a gente está vivendo no momento. Né? Lá na frente, como vai ser, não sei, mas hoje isso aqui faz sentido para mim. Ah, mas o que eu vi? Não faz mais sentido. A gente vai rejeitar quem a gente foi? Mas eu fui uma pessoa pior, eu vou rejeitar? Não. Eu vou me acolher porque é a minha história. Eu só estou aqui hoje, na condição que eu estou, pelo que eu passei, por essa pessoa que de repente posso me mergulhar tanto. Mas ela me trouxe a ser quem eu sou hoje. Então a nossa história, todas as nossas versões têm muito valor. E elas precisam ser acolhidas, sobretudo por nós. Isso também é ressignificar. Então não podemos voltar ao que éramos, mas também não podemos saltar para um eu do futuro. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Viver. Viver o presente da melhor forma que eu puder. Tá? Da melhor forma que eu puder. Isso é um detalhe muito importante. Não é da melhor forma que acham que a gente tem que viver. Porque a gente leu em algum lugar. É da melhor forma que nós pudermos. Enquanto encarnados, sabemos que iremos morrer. Certo? Nós sabemos disso. Nosso corpo, né, vai morrer. Nossa vida material. E o que fazemos com esse entendimento? Aí vamos a um esqueminha aqui. Olha o que a gente faz. A gente sabe. Né? Todo mundo tem essa consciência, mas além de saber, a gente também tem medo. Mas eu não sei como é que é. Não necessariamente porque não vai ter nada depois, mas o nosso medo talvez de como vai ser esse nosso processo, né? Se vai ser doloroso, se vai ser sofrido. Então a gente não quer muito pensar nisso. A gente sabe que existe, mas deixa essa informação aí do lado. Aí olha o que a gente faz. Ou a gente alimenta ao decorrer da nossa vida, tendo esta informação, o imediatismo do desespero, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver tudo, a gente se desespera com o que sai do script, né? Com o que sai do plano. Aí nós sofremos como se a dor, dificuldade, problema nunca fossem passar. Né? Assim, a gente está vendo uma dor, um problema, uma situação. Naquele momento, você pode até ter a racionalidade de que ele vai passar, porque sabemos que tudo passa. Mas a gente não vive assim. A gente vive como se ele fosse ser eterno na nossa vida. O nível de sofrimento que a gente acaba desenvolvendo é desse desespero, é de quem não confia nesse amanhã e nesse melhor. E aí nós não focamos na solução, mas no problema. Você tem um problema, você se desespera com esse problema, você quer resolver ele para ontem, e aí em vez de focar na solução, você foca no problema. Você mergulha mais ainda no problema. Numa vida irrefletida. É isso que a gente faz. Ou a gente procrastina, ignorando a finitude. Mas eu faço.
resolver isso. Ah, problema com alguém? Não. Ih, depois eu vejo. Agora não tem tempo. Não tem tempo de isso. Aí a gente perde tempo com a improdutividade. E quando eu digo improdutividade, é algo que não vai nos fazer melhores, que não vai nos agregar. E essa improdutividade ela é muito relativa, tá, gente? Tem coisas que a gente faz que aos olhos dos outros parecem produtivas, mas para a gente tem sentido. Tá? Eu estou falando no sentido de nos agregar algo que vai nos auxiliar no nosso crescimento. E aí, o que viemos fazer aqui? Né? O que a gente veio fazer aqui? Se eu estou deixando tudo para depois, se eu estou procrastinando, e eu fico alternando entre esses dois estados, a maioria de nós, comprovadamente, a gente fica alternando entre esses dois estados, entre se desesperar pelo que está vivendo e entre deixar tudo para depois, porque eu não quero encarar agora. Eu tenho medo, que eu não estou disposta, que eu não confio o suficiente, que eu acho que alguém vai resolver para mim. Eu fico oscilando. E aí eu não consigo ter equilíbrio, porque eu vivo nos extremos. Não consigo ter equilíbrio. Olha o que esse moço está fazendo. Alguém consegue fazer isso que ele está fazendo? Alguém aqui consegue? Eu não consigo. Ninguém aqui consegue? Não tem. Isso é fácil. Eu não consigo porque eu tentei, mas não é fácil. Não é. Mas também não é tão difícil. Sabe por quê? Qual é a diferença dele para a gente? Ele exercita, ele treina o equilíbrio dele. Então, se a gente for treinar, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Agora parece até uma coisa impossível, mas ele exercitou. Por isso que ele está fazendo. Ele não nasceu com esse dom, não, tá? Ele não nasceu fazendo isso, não. Ele caiu muitas vezes antes de chegar ali, mas ele exercita. Quantas vezes a gente exercita o nosso equilíbrio? A gente deixa para depois. Ou a gente come ele quando no desespero. Cadê o equilíbrio que estava aqui? Não sei como. No desespero. Precisamos confiar na verdade da vida eterna para não nos desesperarmos por coisas que irão passar. A vida eterna, aquela dívida de hoje vai passar. Lembra da de ontem? Passou, você resolveu de alguma forma. Lembra aquele problema que você achava que não tinha solução? Solucionou. Com o tempo, as coisas melhoram. Claro que é importante que a gente faça a nossa parte, né? Não é para cruzar os braços, mas vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. Ou vai passar com você, ou vai passar por você, mas vai passar. Então, a vida eterna mostra isso para a gente. Vale a pena a gente sofrer tanto por coisas passageiras? Amanhã a vida vai estar diferente, amanhã eu não vou estar nem mais aqui, amanhã eu vou estar planejando outra vida. Não vale a pena. Precisamos agir ao perceber para não desperdiçarmos a oportunidade bendita da encarnação, deixando tudo para depois. Então, essas são as propostas para aqueles dois pontos. A procrastinação e o desespero do imediatismo. É saber que esta é uma oportunidade bendita, que a gente deseja tanto, que é tão importante, que é tão preciosa. Não vou desperdiçar. Né? Não vim aqui a passeio. A gente não veio. A gente acha isso, mas não veio. Sim, existe uma finitude para a vida na Terra, para uma fase da vida, para uma relação do jeito que era, para uma pessoa do jeito que você conhecia, para a pessoa que você foi, para a vida com a pessoa que você amava. Não existe uma finitude para tudo isso? Uma relação acaba. E o que você faz? Você morre junto? Não, você ressignifica. Aquela pessoa que era tão sua amiga, que era de um jeito determinado, hoje é diferente. Você vai ressignificar. É uma perda também, é um luto. Aquela pessoa que vivia, um parente querido, um amigo, né, um parceiro de vida, quando desencarna, aí tem aquela polêmica, né, fala assim, mas espírita não pode sofrer, espírita não pode chorar, não. Pode. A gente pode sofrer. A gente não pode se desesperar, porque a gente sabe que a pessoa está logo ali. Mas o que eu faço com a falta dela no meu dia a dia? Que essa é a questão. A gente sabe que a vida continua, a gente sabe que ela vai seguir a trajetória dela, mas o que eu faço com a falta dela? Né? O que eu faço com a falta da minha mãe? Até hoje, né? Depois de quase 11 anos, eu vou ressignificar a vida. Eu preciso dar continuidade a ela. Né? E aí eu vou usar tudo que eu vivi com aquela pessoa, todos os momentos que eu tive. Eu estou falando desde a desencarnação até situações de separação, né? de rompimento, de amizades, de relações.
a pessoa que eu fui. Né? Existe a finitude para quem eu fui, hoje eu sou outra pessoa. E muitas vezes as pessoas não aceitam isso, né? Falam, nossa, você mudou, você está diferente. Quando é para melhor, então as pessoas estranham mais do que quando é para pior. Já observaram isso? É incrível. A pessoa bebia de farra, de festa, bebia todas, aí parou de beber. Nossa, fulano tá estranho. Tá vendo? Não, parou de beber. Foi para melhor. Quando é para pior, você se sente melhor, né? A pessoa piorou, nossa, pior que eu. Porque você não quer que a pessoa esteja melhor que você. Não é? Isso é o nosso egoísmo. A gente tem essa característica. Né? Uns mais acentuados, outros menos, mas é assim. Precisamos viver acreditando no reencontro, na eternidade do espírito, na conquista da perfeição relativa. Mas temos também que cuidar com carinho do processo, os nossos e do trajeto. Então não adianta a gente crer, não adianta eu acreditar que eu vou encontrar minha mãe, né? Sei quando vai ser. E eu vou sofrer enquanto eu estou aqui esperando isso acontecer? Não, eu vou ressignificar. Né? Eu vou pensar nos aprendizados, nas coisas que eu viver, eu vou revisitar memórias. A gente tem que dar o nosso jeito, essa é a verdade. A gente tem que dar o nosso jeito. Ai, Bruna, mas se eu não tiver jeito? Tem. Tem jeito. Procura, tem. Vai lá, com calma. Sem desespero, sem pressa. Você vai encontrar o seu jeito. Principalmente na calma. É a calma, a prece. É isso que vai fazer a gente achar o nosso jeito. E não tem fórmula. Ah, Bruna, me ensina aí uma fórmula? Não tem. Nem se eu fizer terapia? Não. Fórmula não. Você vai conseguir sim se você fizer terapia, mas fórmula não. E cada um vai encontrar a sua, cada um vai dar o seu jeito. Com calma. Vai lá no teu tempo. Quanto tempo eu tenho? No teu tempo. Mas não deixe de buscar e tentar. Você só não vai conseguir se não tentar. Enquanto não tentar, não vai conseguir. Mas o tempo é de cada um. Então, existe sim a finitude. A gente tem que saber lidar com ela. A gente não consegue lidar com a finitude se a gente não tiver o conceito do ressignificar. Ressignificar a nossa vida para todas essas finitudes, para todas essas coisas que acabam. Do jeito que elas são, elas acabam. A vida também acaba, do jeito que ela era. Inclusive em vida. A minha vida pode acabar. Eu estando viva, aqui encarnada, do jeito que ela era. Não é assim como a gente está falando, não. Ah, outra coisa interessante, isso aqui, gente, foi no meu tempo as coisas eram diferentes. Quem fala isso aqui? No meu tempo, tudo era melhor. Né? Os saudosistas de plantão. Eu tenho algumas pessoas no meu convívio que são muito saudosistas, muito. E aí, quando elas falam isso, eu fico pensando, mas na verdade, interessante que a ideia de trazer esse tema foi de uma palestra que eu assisti semana passada. Até falei que ia dar o crédito para ele, podia dar o crédito para ele, do Lúcio. O Lúcio perguntou, ele estava falando sobre isso. No meu tempo, eu falei, gente, é o que eu penso constantemente, e é isso. Gente, qual é o nosso tempo? Né? Não faz sentido. Não, porque no meu tempo as pessoas eram mais respeitosas. Não, porque no meu tempo não tinha celular, as pessoas conversavam melhor. Porque no meu... Gente, claro, as coisas mudam e a gente precisa acompanhar as mudanças do tempo. O que eu falei lá no começo? Eu posso acompanhar as mudanças, eu posso viver na diversidade, na transformação, sem me deixar afetar. Mas eu tenho que me adaptar, porque eu vou andar para frente. Eu posso querer que fique tudo do mesmo jeito? E às vezes a gente pega falando isso. Então, no meu tempo de criança, no meu tempo de jovem, não é. É hoje, o seu tempo é hoje. Então, não podemos repetir no meu tempo. Ah, um dia já foi assim. Um dia eu já vivi determinado. Hoje é o nosso tempo. Então, a gente tem que combater essas falas, porque a gente fica reproduzindo isso e deixa de aproveitar os benefícios de hoje. Algumas coisas antes poderiam ser melhores que agora? Sim. Algumas coisas hoje são melhores que antes? Sim. Sim. Depende de como a gente tem que enxergar essas coisas. Se a gente quiser ficar preso ao passado, geralmente as pessoas presas ao passado são essas, que ficam ali no meu tempo, era melhor, eu não vou me adaptar nunca, eu não vou aceitar o que está acontecendo. Sinto dizer. Isso é um problema que você vai ter que resolver. Porque a vida vai continuar acontecendo, se movimentando, se modificando, se transformando. Então, ou você vai ser atropelado por tudo isso, ou você vai falar, não, peraí, deixa eu sentar aqui, como que eu me encaixo, como que eu me adapto a tudo isso que está acontecendo. A vida como ela é hoje, que é a vida que eu tenho. Então, o meu tempo é sempre agora. Não importa a idade que eu tenho, o meu tempo é hoje e agora. Né? Envelhecer, processo natural da vida. Estamos envelhecendo. Né? Todos nós. Todos.
inclusive as crianças aqui presentes. Né? A gente está envelhecendo o tempo inteiro. E aí o que diz ali? Envelhecer, processo natural da vida. Para algumas pessoas, envelhecer é uma grande questão. Para outras pessoas, nem tanto. Mas envelhecer é difícil, concorda? Eu, sinceramente, eu não entendo quem criou esse conceito. Eu juro que eu não vou reproduzir isso nunca de melhor idade. Né? É melhor, gente, tudo dói. Eu lembro da minha virada dos 40. Não estou dizendo que eu sou velha não, tá, gente? Eu não me sinto velha nem um pouco. Mas estou mais velha do que fui. Eu lembro da virada, gente, tudo dói. Dói lugar até que você nem sabia que existia. Assim, meu Deus, eu não sabia que esse lugar existia, que está doendo. Envelhecer, eu estou achando difícil. Mas estou aí, vamos enfrentar, vamos tentar cuidar mais da saúde, é isso que a gente tem que fazer. Envelhecer é um processo natural, a gente não tem como impedir. Ah, mas eu posso fazer então um procedimento, ou você está dizendo que com isso eu não devo buscar melhorias? Não estou dizendo isso. Podemos fazer o que quisermos para nos sentirmos melhores. Num contexto saudável, tá? Num contexto saudável. Podemos. Devemos, para se sentir melhor. A gente pode fazer um procedimento, pode, não tem problema nenhum em relação a isso. Não vai fazer diferença nenhuma para o espírito. Mas vai te deixar mais alegre no percurso, vai te deixar mais feliz, mais satisfeito. Só que é um processo natural, então eu não vou impedir. Eu posso me sentir melhor. Só que tudo aquilo que é natural, eu preciso encarar com naturalidade. Eu não tenho que me envergonhar, eu não tenho que sofrer. Eu tenho que entender que é um processo de todos nós. Quem está um pouquinho mais à frente já passou por isso, continua passando, quem está mais atrás vai passar. E eu acho que se a gente chega no momento de dizer eu sou velho, né, não no sentido pejorativo, porque eu envelheci, é que tudo deu certo, né? Essa existência. Isso bem pode dar certo antes também. Mas dentro de um planejamento que a gente faz. A gente quer envelhecer, a gente tem planos. Então a gente quer ter muita vida para realizar sonhos. Eu quero chegar lá longe, mas aí eu não quero envelhecer. É a incoerência do existir, é a incoerência da nossa mente, que está sempre nos pregando peças. Então, envelhecer é um processo natural. E para isso, a gente tem que ressignificar a nossa vida. Coisas que eu não tenho mais condição de fazer, coisas que eu tenho mais limites, coisas que eu não posso comer, né? Algumas coisas eu vou ter que ressignificar. E a vida vai ser muito bacana, apesar disso. Ela vai ser muito legal, mas só vai ser legal se eu ressignificar. Se eu continuar pensando, mas quando eu tinha 20 anos, mas quando eu tinha 30 anos, aí vai ser difícil, vai ser sofrido pra caramba. Mas se eu tiver esse entendimento de ressignificar o processo natural do viver, vai ser legal. Eu vou achar tanta graça agora quanto achei antes. Fora que a nossa cabeça melhora quando a gente escolhe amadurecer. Né? Nossa cabeça fica muito melhor. Eu prefiro a minha cabeça de hoje 1000 vezes. Então, assim, a gente vai ressignificando. Ressignificar a forma de ajudar. É uma outra coisa, eu não vou nem demorar aqui não, mas isso aqui é uma coisa muito importante, que a gente botou na cabeça que quando a gente tem que ajudar, né? Tem. A gente tem que praticar caridade, que está nesse processo de ajuda. Tem. Isso é ótimo, maravilhoso. Só que a forma como a gente acha que ajuda, muitas vezes não ajuda. Porque a gente põe na cabeça que a gente vai ajudar aquela pessoa do jeito que a gente quer. Já observaram? Que a gente põe na cabeça uma pessoa pedindo ajuda pra gente. Aí a gente vai lá e faz aquilo que a gente acha que é bom pra gente. A gente não pergunta como que a gente ajuda. E às vezes o jeito que a gente ajuda não ajuda. Já passaram por isso? Você faz tudo para uma pessoa. Você oferece o céu, a terra, tudo. E essa pessoa não melhora. Ou as coisas não mudam. Ou ela escolhe o oposto daquilo. E você fala, poxa, mas eu fiz tudo, eu ajudei. Só que de repente não é isso que a pessoa quer, não é disso que ela precisa. A gente tem que saber qual é a real necessidade daquela pessoa naquele momento, dentro das escolhas dela, dentro da condição dela, da constituição dela. E não como a gente acha que deve. Às vezes você oferece o mundo para alguém e ela não está em condição de receber o mundo. Não está em condição de receber o mundo. Então a gente tem que entender como a gente ajuda. Ajudar a entender a necessidade do outro. E a gente só vai fazer isso perguntando. Mas só isso que você quer? Eu posso te dar mais. Não. É só aquilo. Naquele momento, ela só precisa daquilo. Então, isso também é importante, ressignificar o nosso entendimento. Então, a gente muitas vezes ajuda porque aquilo vai fazer bem para a gente. A gente não personaliza essa ajuda. Não é de fato o que é bom para a pessoa, é o que é bom para mim. Mas é assim que eu vou me sentir bem fazendo. Eu só vou me sentir bem se for dessa forma. Mas não é a forma que essa pessoa precisa. Então, até isso a gente tem que ressignificar.
Porque a gente personaliza tudo conforme a gente é, né? Só que tem hora que a gente tem que sair um pouquinho do nosso lugar, através da empatia, e entender que é como o outro é. Ajuda para mim ou para ele. Eu vou me beneficiar? Vou, né? Muito mais até. Mas o foco, a intenção é para ajudar a pessoa. Então, isso aqui é uma coisa importante, né? Praticar a caridade está também em compreender as formas de existir, o tempo de cada um e as necessidades do indivíduo. E também não é porque você fez aquilo para a pessoa que ela vai te dar o retorno que você espera, no tempo que você espera. Né? Então, é saber respeitar a forma de cada um existir. E aí, o que a gente faz quando se quebra um carro? A gente se quebra, não se quebra? Muitas vezes. Todo mundo aqui já se quebrou, né? Tem hora que a gente até sente aqueles caquinhos, é algo quase tangível, né? Que a gente está ali em cacos. E que a gente fala assim, meu Deus, alguém vem me junta? Não tem condição. Em cacos, a gente faz isso. A gente se deixa quebrar, a gente se quebra sozinho. E muitas vezes a gente olha aqueles fragmentos e acha que não temos mais condição de seguir adiante. Eu estou fragmentado, como que eu sigo sem estar inteiro? Um copo que quebra, um objeto que quebra quando eu colo, ele é o mesmo? Não. Eu também não vou ser o mesmo. É o mesmo processo. Então, quando a gente se quebra, e muitas vezes nosso coração fica assim, né? Todo remendadinho, quebrado, em caquinhos, né? E que é essa hora que a gente acha que a vida não está fazendo sentido, onde eu estou errando, a gente questiona a nossa existência, mas questiona muito de um jeito derrotista. Na verdade, a gente tem que questionar entendendo assim, tá, eu não tenho fórmula, a gente não tem fórmula. A vida é um constante processo de tentativas, de acertos e de erros, às vezes mais erros, né? Do que acertos, mas faz parte realmente da nossa condição. E aí você fica sem forças, né? Você acha que você não vai conseguir seguir adiante, porque sozinho você não se cola. A gente não se cola sozinho, né? A gente precisa de muito acolhimento, e é muito importante a gente também poder acolher, né? Assim como a gente acolhe, a gente também tem que se acolher e se permitir ser acolhido. Então, nesse momento, né, onde a gente fica tão frágil, onde tudo se quebra, a gente ressignifica a dor com Jesus. A gente pega aqueles nossos caquinhos, todos os caquinhos, e vai transformar, que é esse conceito do mosaico, né? Pegar vários pedaços, né? Se vocês lembram que é a mesma imagem do início, ressignificando a vida. Quando a gente está em cacos, né? Quando o nosso coração está fragmentado, a gente acha que a nossa alma está fragmentada, a gente segue com Jesus. A gente vai se colar, ele vai nos colar, ele vai ser a cola que vai nos conectar de novo à nossa existência, que vai nos fortalecer para seguir a existência. E com aqueles caquinhos ali, que são vários, né? O caquinho da história anterior, dessa história atual, com a decepção anterior, a gente vai transformar e vai criar uma nova história. Vai criar uma nova experiência e vai fazer um mosaico da nossa vida. E nesse mosaico a gente está sempre montando, a gente está sempre construindo Jesus. Então, a reflexão principal aqui nesse momento é a gente entender que não existe uma vida sem ressignificado. A gente está sempre tendo a oportunidade, na verdade, o convite ao ressignificado, porque todos os dias temos desafios e nem sempre somos bem-sucedidos neles. Nem sempre teremos a cura para aquela doença, nem sempre os desfechos vão ser aqueles que a gente espera, né? Porque a gente cria as famosas expectativas. E quando eu falo não cria expectativa, não é que a gente não vai ter. Eu acho muito importante a gente tomar cuidado até quando a gente fala, né? Porque existe aquilo que é desejado e existe aquilo que é possível. Então a gente fala para não criar expectativa, mas a nossa mente vai criar. Porque a gente tem esperança, porque a gente acredita no amanhã, porque a gente quer sempre que algo bom aconteça. Então a expectativa, ela vem disso. Só que eu não posso ter uma expectativa irracional. É natural que eu crie expectativa, mas é natural também que eu entenda que as coisas podem não sair do jeito que eu estou esperando. Não por desesperança, mas por entender que a vida é diversa, não é só o meu querer. É o meu querer, o querer do Silvio, o querer da Luz, o querer do Olímpia, o querer de cada um de nós. E a gente precisa levar isso. E se a gente organizar direitinho, com muita calma, muita caridade, principalmente muito amor,
cabe o querer de todo mundo e a gente consegue interagir muito feliz. Então, que a gente tenha, né, esse convite, a gente aceite esse convite do ressignificar a vida em cada situação, em cada dor, que a gente se permita sim sofrer, mas que, como diz Emmanuel, a gente sofra com educação, a gente sofra acreditando no melhor, que tudo vai passar, e que se eu puder ser agente disso, bom ainda, e se eu não puder, eu vou só me recolher e me abrigar na misericórdia do Pai. Porque quando a gente acha que não tem condição e a gente não pode fazer a nossa parte, a gente se recolhe na misericórdia do Pai. Está sempre ali nos acolhendo, nunca nos julgando e sempre nos dando mais uma chance. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade dessa noite, por poder ressignificar um pouquinho da minha vida, que podem ter certeza que me gerou tantas reflexões muito positivas, e obrigada por eu poder compartilhar aqui com vocês, né, e vocês estarem aqui me dando essa atenção. Uma ótima noite a todos. Sim, sim. Agradecemos a Bruna. Valeu a pena termos vindo aqui, né? Tão bom. Bruna, muito obrigada. Que Jesus continue abençoando você nessa sua tarefa de divulgar a doutrina. Depois do alimento espiritual, nós vamos ter o alimento. Olha a tarde que nos ajuda. Está fresquinho, está agradável. Nós vamos tomar um caldo, não. Nós vamos tomar caldos. Alguns caldos. Vamos levar para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta. Ótimo. Você pode levar para a semana toda, essa linha. Aí já vi gente chegando com um patinho. Nós agradecemos as irmãs que carinhosamente prepararam o caldo. Podemos levar para a semana. Então, nós só temos que agradecer e lembramos que no período de 13 a 20 de julho nós teremos a 64ª Semana Espírita de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Estamos todos convidados. E nós passamos para o Arnaldo para as considerações finais e abraços. Boa noite a todos. Temos a consciência hoje que somos viajantes através de várias informações. Temos mais importância na atividade do mundo. E hoje temos certeza que somos seres agraciados da criação, porque estamos iniciando o processo e somos espírito habitando o corpo de carne, e não o corpo habitando o espírito. A nossa consciência hoje, ela se alarga com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, através do nosso Mestre Maior, Jesus, que codificou Kardec esses ensinamentos para a nossa melhoria interior. A nossa busca é incessante por conhecimento de nós mesmos. E hoje, nesses 50 minutos, fomos agraciados com esses ensinamentos ofertados pela nossa irmã. E possamos levar para a nossa reflexão esses ensinamentos no nosso dia. Obrigado, Pai. Obrigado a essa doutrina, Espírito, por hoje temos a certeza que somos espíritos melhores que como estamos preparando
um novo caminhar, o entendimento que essa doutrina nos dá a todos nós que questionamentos no livro objetivo primitivo. Envolva a nossa mente, o nosso coração e agradecemos ao Pai querido pela oportunidade de estar. Graças a Deus. Podemos sair por aqui.